Oi, essa é a nossa 11ª aula assíncrona da disciplina de modelagem e simulação de bioprocessos do primeiro período de 2020. Tudo bem? Hoje eu tratarei a respeito de uma introdução ao uso da modelagem e da simulação na automação de bioprocessos. Então, quando a gente fala em automação, a gente está falando aqui no controle automático de variáveis, tá certo? Então, a área de automação, tá certo? Ela é uma área extremamente multidisciplinar, tá certo? E ela é dividida em vários campos, tá certo? Um deles trata dos sistemas de controle automático. É um campo bem antigo, o controle automático, quando comparado, por exemplo, com a parte de mecatrônica, né? A parte de mecatrônica, que é a junção de mecânica com eletrônica, né? Ela é bem mais recente do que sistemas de controle automático, né? Existem outras áreas aqui, né? Existe a parte de sistemas inteligentes, né? E assim por diante. Mas eu vou me deter a respeito dos sistemas de controle automático, tá? Bom, o que esse sistema de controle automático tem a ver com bioprocessos? Bom, quando a gente entra para fazer aquisição ou para fazer a consulta na internet a respeito de um fermentador, né? Então, por exemplo, se eu consulto lá esse site aqui, tá? A respeito de um fermentador, tá? Eu observo que, além dos equipamentos que eu já esperava que tivesse nesse fermentador, como motor, bombas, sensores, né? Atuadores em geral, tem toda uma parte responsável pela automação e pelo controle das variáveis que são importantes nesse bioprocesso. Então a gente sabe, né, a gente já viu nos nossos modelos simples que a gente viu, né, que nós vamos ter concentração celular, nós vamos ter concentração de produto, nós vamos ter concentração de substrato, nós vamos ter a possibilidade de ter mais de um produto, né, então eu posso ter vários produtos. E o que acontece? Necessariamente, né, para que eu alcance a transformação desejada de substrato em produto com auxílio dos micro-organismos, eu vou precisar manter dentro de determinados parâmetros temperatura, concentração de oxigênio dissolvido, se for aeróbio, né, pH, né, concentração de nutrientes em geral, né, nutrientes, vários nutrientes. Vou ter que controlar a rotação da agitação e assim por diante. Então, a parte de automação associada a bioprocessos, ela vem ao encontro de aumentar a produtividade e de aumentar o retorno econômico, e não só isso, mas também aumentar a segurança na operação. Porque eu vou ter processos que terão maior reprodutibilidade. E aí eu vou conseguir alcançar melhores níveis de biossegurança. Por quê? Porque eu vou conseguir privilegiar aquele micro-organismo que eu desejo, em detrimento de outros que podem ser maléficos, né? Bom, uma rápida consulta no Science Direct nos mostra, por exemplo, esse trabalho aqui, tá? É um trabalho que envolve um modelo matemático para controle de temperatura de uma fermentação alcoólica, né? Que é uma coisa que seria uma coisa bem dominada, mas esse trabalho aqui é um trabalho de 2019. Tá? Então o que a gente tem? A gente tem uma camisa aqui, né? Tem uma vazão de um refrigerante, né? De água,
E aqui a gente tem uma válvula. Essa válvula, ela é uma válvula automática, né? É uma válvula que a gente chama válvula de controle, V.C. E ela é comandada por um algoritmo, né? Esse algoritmo a gente chama de PID. P de proporcional, I de integral, D de derivativo. E aí o que acontece? Essa válvula vai ser aberta ou fechada, variando a vazão aqui dentro, para que haja uma variação de transferência de calor, para garantir que a temperatura aqui dentro, temperatura no meio aqui, que foi chamada de TR, seja o mais próximo possível da temperatura de set point, T7 point. Então, T7 point é a temperatura que eu desejo, TR é a temperatura do meio. Então, para que eu possa fazer o projeto desse tipo de sistema, eu vou ter que fazer o balanço material e fazer o balanço de energia, né? Porque é a variação da vazão da água na camisa que faz com que eu consiga resfriar a cultura. Por outro lado, dependendo da concentração e do andamento da fermentação, vou ter mais ou menos calor liberado pelo meio de cultivo. No meio de cultivo, pelos micro-organismos, durante o processo de crescimento. Então, necessariamente, a gente precisa ter as bases para entender como funcionam os sistemas que são automatizados. E aí que entra a parte de modelagem e simulação, né? Então, eu não vou começar com um sistema tão complicado, até porque a gente tem uma disciplina só para isso, mas o intuito aqui é mostrar o que a gente consegue fazer, e fazer rapidamente, com as ferramentas que a gente trabalhou ao longo desse semestre, né? Então, eu vou trabalhar, fundamentalmente, vai ser um caso bem simples. Então, eu vou pegar um sistema isotérmico sem reação. Tá? Sistema isotérmico sem reação, operando em malha fechada com um controlador feedback do tipo proporcional. Ele poderia ser proporcional, integral, derivativo, tá? Mas eu não vou fazer por uma questão de simplificação, tá? Porque eu estou fazendo o primeiro caso aqui, tá? A gente vai trabalhar com esses tipos de sistemas na disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos. Então, a primeira coisa que salta ao olhar aqui é a questão do que seja malha fechada. Malha fechada é quando eu estou operando com o controlador ligado. Então, qualquer processo, e não precisa ser esse processo que eu vou trabalhar, tá certo? Ele tem uma variável de interesse, que é a variável controlada. Variável a ser controlada. Essa variável pode ser medida ou não, né? Se ela não for medida, eu vou ter que ter uma medição indireta dela, né? E aí que entra a questão do soft sensing, por exemplo. Mas se ela for facilmente mensurável, é melhor. O que eu faço? Eu comparo o valor dessa variável com um valor de referência. Esse valor de referência a gente chama, como a gente viu lá no slide anterior, set point. Então aqui poderia ser a temperatura, poderia ser vazão, poderia ser concentração celular, poderia ser concentração de produto, poderia ser o que eu quisesse, Poderia ser a concentração de oxigênio dissolvido, é muito comum ser concentração de oxigênio dissolvido, certo? E essa comparação com o valor desejado daquela variável, vamos imaginar que eu quisesse manter o cultivo a 37 graus Celsius, por exemplo. Então eu ia ter o set point aqui de 37 graus Celsius, e eu estaria medindo temperatura, por exemplo. Essa diferença a gente vai chamar de desvio ou erro. E ela vai ser alimentada, esse desvio, no controlador. O controlador, na realidade, ele é um ente que pode ser um ente de software ou de hardware, que vai executar uma equação. Essa equação, ela é assim, ó. A ação do controlador, função do tempo, vai ser igual à ação no estado estacionário, mais
uma coisa que a gente chama de ganho do controlador proporcional, Kc, isso aqui é Kc, que multiplica o erro de t mais 1 sobre tau i é uma constante, depois eu falo, vezes a integral de 0 a t do erro de t dt, mais, ainda dentro de parênteses, tau d, que é outra constante, que multiplica a derivada do erro de t com o tempo. Então, essa aqui é a equação que ali no slide anterior aparecia aqui, ó, P e D. Então, tem um termo proporcional, um termo integral, um termo derivativo. Proporcional, integral, derivativo. E aí, o que eu tenho? Esse aqui é o valor da ação quando o erro for zero. Por quê? Vamos voltar aqui para esse caso, por exemplo. Eu preciso ter uma vazão que sustente a temperatura, por exemplo, de 37 graus Celsius. Então, essa válvula vai ficar aberta a uma determinada quantidade de abertura, proporcionando uma determinada vazão, que sustenta essa temperatura de 37. Então, 37 menos 37 é zero. Então, é o valor da ação no estado estacionário, tá certo? No estado estacionário, né? Para aquele sistema ali que era contínuo. E aí, o que acontece? Aqui eu tenho o ganho proporcional, que é um parâmetro de projeto do controlador, né? Eu tenho o erro. Eu tenho aqui uma constante integral, que a gente chama de constante de tempo integral. Constante de tempo integral. Que ela multiplica, 1 sobre ela multiplica essa integral aqui, que é o somatório do erro que ocorreu no passado, de 0 até o instante t, mais essa constante aqui, que a gente chama de constante de tempo derivativo, que multiplica esse termo aqui, que é a derivada do erro, com o tempo. Isso aqui é como é a velocidade com que o erro está variando. Essa equação aqui, ela é uma equação que ela já tem quase 100 anos. Quase 100 anos. E ela foi bolada, foi imaginada a partir do estudo de como se fazia a atracação dos navios. Existia um vínculo, antes de 1917, muito grande, entre o governo da então Rússia czarista e os Estados Unidos. E havia um intercâmbio entre eles, por causa das claras preocupações com o Mar de Bering. E aí, um matemático russo foi até a Marinha dos Estados Unidos e observou como que os timoneiros da Marinha Americana atracavam os navios. E ele levou alguns anos para modelar esse processo através dessa equação. Então, é a origem dessa equação. Depois, outros pesquisadores, outros engenheiros, desenvolveram a mesma equação, chegando por outros meios. Tá? Bom, eu não vou implementar... deixa eu continuar a malha, não fechei a malha, né? Observem que eu não fiz um caminho fechado ainda. Tá certo? Então, a ação do controlador, a ação que vai sair do controlador, ela vai ser encaminhada e vai ser subtraída, né, de uma variável aqui que a gente chama de variável manipulada. No caso do exemplo da temperatura, é a vazão. Tá certo? Então, eu vou fazer com que essa ação faça aumentar ou diminuir, né, a variável manipulada, que no caso é vazão. Então, a ação, para mim, é a abertura da válvula. Tá certo? É a abertura da válvula. Observe que eu percorri um caminho fechado aqui, não percorri um caminho fechado. Esse caminho fechado a gente chama control loop. Control loop. Em português ficou malha fechada. Tá certo? Closed loop. Em inglês, closed loop. E em português, control loop é a malha de controle. E em inglês, closed loop é esse caminho fechado. Se eu desligar o controlador, eu abro o loop de controle. Então, quando que eu vou desligar o controlador? Quando eu opero manual, por exemplo. Quando eu opero manual, quando sou eu que estou lá abrindo e fechando a válvula. Bom, por uma questão de simplificação, o sistema que eu vou trabalhar é o sistema de um tanque. Tá certo? Então, é o primeiro exemplo que normalmente a gente trabalha, tá? É um exemplo
tá, do controle automático do nível num tanque. Esse tanque vai ser um tanque aberto de descarga aberta, para facilitar mais ainda a modelagem. Tanque aberto de descarga aberta. Tá? Então, eu vou representar esse tanque, eu tenho o tanque, tá certo? Esse tanque, ele tem uma área da seção transversal dele, que é constante, tá certo? E ele tem um determinado líquido aqui dentro, que eu vou considerar que é água, e que eu vou considerar o ρ constante igual a massa específica da água, 3,98 graus Celsius, que seria 1000 quilogramas por metro cúbico, para a questão de facilitar muito a minha modelagem. Aqui eu tenho um nível, que eu vou chamar de H, né? Podia chamar de L, de level, e eu tenho uma vazão aqui. Essa vazão, a vazão Fi, né? Ela varia, ela é função do tempo, tá certo? E aí, eu tenho uma tubulação de saída aqui dotada de uma válvula. Essa válvula é um ente muito especial, tá? Ela é uma válvula de controle, tá? Essa simbologia que eu desenhei é da válvula de controle pneumática, tá? Essa válvula pneumática, ela recebe um sinal de ar para abrir ou fechar, e ela tem a possibilidade de fechar totalmente, ou seja, ter uma abertura zero, tá certo? E abrir totalmente. Então, a vazão, a minha ação vai ser uma variável que vai estar na faixa entre 0 e 1. Tá certo? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou colocar um instrumento de medição aqui, que eu já vou representar com um símbolo que a gente usa da norma ISA, na disciplina de controle, que é um transmissor de nível, um LT. Tá certo? Um LT. Então, o que isso aqui faz? Isso aqui mede o nível. Mede o nível. Como mede o nível? Bom, pode medir de várias formas. Pode medir medindo a pressão no fundo, pode ser um medidor ultrassônico que mede por diferença, estaria colocado lá em cima e assim por diante. Não me interessa, o que interessa agora é que ele me dá o nível a cada instante de tempo. E aí ele gera um sinal elétrico, esse sinal elétrico eu encaminho ele para um controlador de nível, um LC. Esse controlador de nível, por sua vez, manda um sinal para um transdutor do tipo I/P, corrente elétrica para sinal pneumático. E esse sinal pneumático, por sua vez, tá certo? Abre e fecha a válvula. Observe que eu fechei o caminho aqui, não fechei o caminho? É a mesma malha que eu fechei antes. Tá certo? Bom, eu preciso... essa vazão de saída aqui eu vou chamar de FO. Esse FO, ele vai ser função da ação, ou seja, da abertura, né? Se a válvula fechar, ele vai ser 0. Se a válvula abrir toda, a ação vai ser 1. Vezes uma constante da válvula, CV, que caracteriza a vazão máxima da válvula, vezes a raiz quadrada do ΔP na válvula. Do ΔP na válvula. Essa equação aqui vem lá do fenômeno de transporte. O ΔP na válvula vai ser igual à pressão a montante. Então, observem, aqui eu tenho uma pressão externa sobre a camada de líquido, e aqui eu tenho a altura da coluna de líquido. Então, eu vou ter que, vai ser P0 mais ρ VG vezes H, isso aqui me dá a pressão antes da válvula, menos, como é descarga aberta, né? Descarga aberta, a pressão aqui fora é P0, menos P0. Então, o ΔP na válvula vai ser ρ GH. Aqui dentro vai ρ GH. Essa equação é importante, essa equação é muito importante. Certo? Bom, então, fazendo um balanço material, o termo do acúmulo da massa de líquido no volume de controle com o tempo é igual o M ponto que entra menos o M ponto que sai. No caso, eu não tenho reação química, né? E o problema é isotérmico. Então, observem, eu não escrevi aqui, mas vou escrever aqui, sem reação química, e isotérmico.
Bom, então o que eu vou ter? D. Qual é o volume contido aqui dentro? O volume contido aqui dentro é V, ele vai ser a área vezes o nível H. Então eu vou ter D de ρ a H dt igual a ρ vezes Fi menos ρ vezes FO. Né? Como a massa específica é constante com o tempo, ela sai para fora da derivada e eu consigo simplificar. Tá certo? Como a área é constante, ela sai para fora da derivada, então fica aqui dH dt igual a Fi menos FO sobre A. Essa aqui é a equação que vai me descrever, né, o nível função das vazões volumétricas de entrada e de saída. E observe que Fi é função do tempo, tá certo? Fi é função do tempo. As pessoas, quando trabalham nas disciplinas que não se preocupam com transiente, elas zeram dHdt. E aí basta fazer com que a vazão de entrada seja igual à vazão de saída e o nível não vai variar. Mas aqui eu preciso ter o termo transiente, porque FO vai ser a ação vezes CV da válvula vezes a raiz quadrada de ρGH. Então, eu preciso colocar a equação do controlador. Para fins de simplificação, né, a minha ação, né, no instante t, vai ser a ação no estado estacionário mais Kc vezes um erro. Né? E aqui eu tenho que tomar um cuidado, e é um cuidado muito importante. Observem, quando eu analiso sistemas que vão ser controlados, eu preciso observar como que a variável controlada se comporta quando eu altero a variável manipulada. Então, quando o nível sobe, o que eu preciso fazer para que o nível caia? Quando a vazão de entrada sobe, o que eu preciso fazer para que o nível caia? Eu preciso abrir a válvula. Tá certo? Então eu preciso tomar cuidado, muito cuidado, com o sinal do ganho proporcional. O sinal do ganho proporcional, ele vai variar. Vão existir sistemas diretos e sistemas inversos. Quando eu estiver programando, eu vou explicar isso melhor. Então, o sinal do ganho pode ser positivo ou negativo. Isso eu tenho que tomar cuidado. Tá? Bom, então, eu já tenho tudo para poder fazer o programa simulador. Por que eu vou usar a equação do PID truncada? Porque eu não quero ter que escolher 3 variáveis de ajuste do controlador. Porque o ajuste do controlador a gente chama de sintonia. E a gente aprende sintonia na disciplina de instrumentação e controle de bioprocessos. Então eu não quero tratar de sintonia. Então eu simplesmente vou arbitrar um valor de ganho, tá certo? Kc. Então, agora eu vou para o Scilab. Né? O que eu tenho? Eu tenho clear, CLC. Aqui eu vou ter seção de inicialização. Né? Então, eu posso começar com o nível H no valor que eu quiser. Vou começar com H vazio, por exemplo. Certo? Qual a vazão de entrada FI? FI, eu vou arbitrar, por exemplo, 0,1. Isso aqui em metro cúbico por segundo, ou seja, 100 litros por segundo. Eu acho muito. Vou começar com o valor de... Não, vou deixar, 0,1, tá? Rho, que é a massa específica, é 1000. Né? A aceleração da gravidade é 9,8. Né? Tudo no sistema SI.
o CV da válvula. O CV da válvula é importante. Eu vou deixar ele em aberto aqui. Tá? Isso aqui, vou deixar ele em aberto. Tá? É ele que dá a vazão máxima que a válvula consegue abrir. Que ela consegue dar. Tá certo? Então eu tenho... eu preciso agora... eu vou usar o método Euler. Vou botar um dt de 0.01. Né? Vou inicializar um vetor, o índice do vetor i, né? E agora aqui vai vir as variáveis do controlador. Então eu vou colocar aqui um KC de início 10, tá? Mas ele pode ser negativo, eu vou ter que fazer uma análise depois. Então aqui eu vou deixar, está em aberto também. Né? E o meu setpoint, o H de setpoint, vai ser, por exemplo, 2 metros, tá certo? 2 metros, tá? O erro vou inicializar em 0, porque eu preciso da variável erro. Né? A ação, eu vou começar ela em 0. E a ação em estado estacionário, eu também vou deixar ela em aberto. Né? Porque ela vai ser a posição da válvula quando eu estiver com o nível em 2 metros. Tá certo? Observe que como eu comecei com o valor de nível em 0, né, a vazão FO de início vai ser 0. E ela vai ter que subir e estabilizar até o valor de 0,1 automático no estado estacionário. Então, isso me cria a situação de que eu tenho como tirar o CV do projeto em estado estacionário. Então, eu vou voltar aqui para o PowerPoint, tá, para imaginar como seria esse CV. Né? Então, assim, o valor da constante da válvula CV, tá, ele vai sair do fato do projeto no estado estacionário. Então, eu tenho lá um FI igual a 0,1, né, metro cúbico por segundo. Né? E o FO para sustentar o estado estacionário, cuja equação dHdt igual a FI menos FO sobre A, isso aqui vai ser 0. Isso aqui vai ser 0, porque por causa que eu vou ter o estado estacionário. E aí, FI tem que ser igual a FO. Se eu tenho FI de 0,1 metro cúbico por segundo, no estado estacionário, eu vou ter que a ação é quanto que eu quero que a válvula fique aberta ou fechada no estado estacionário. Então, o valor da ação no estado estacionário. Vamos imaginar que eu queira que seja, por exemplo, 0,25, né, 25% dela aberta, podia ser 0,5, podia ser toda aberta, não podia ser 0, óbvio. Vezes CV, que é a minha variável desconhecida, vezes a raiz quadrada de 1000 vezes 2, vezes ρgh, vezes ρ, 9,8. Né? Então, o CV vai ser 0,1 dividido por 0,25 vezes raiz quadrada de 1000 vezes 2 vezes 9,8. Né? Esse valor que você vê aqui, ele vai ser o valor que eu especifiquei para operar nessas condições. Né? Normalmente, quando a gente vai para a prática, esse valor de CV é um valor que ele é tabelado. Os fabricantes de válvula, eles nos dão. E depois, na disciplina de instrumentação e controle, eu vou explicar de onde é que veio esse CV no projeto da válvula. Tá certo? Então, eu vou precisar me lembrar dessa equação aqui. Né? 0,1 dividido por 0,25 vezes, o resto eu vou lembrar. Né? Então, deixa eu voltar para o Scilab. Né? Tá aqui. Então, o CV, a ação SS aqui, eu coloquei 0,25, né? E o CV vai ser 0,1 dividido por 0,25 vezes a raiz quadrada, S que é RT, de ρ, que é 1000, vezes G, vezes o H de setpoint, que não está definido ainda. Tá certo? Então, eu vou trocar o lugar dessa equação.
Vou botar aqui depois do H de setPoint. Aqui. Pronto. E não está mais em aberto. Tá? Então agora eu tenho um valor de H. Né? Eu tenho um valor de H de setPoint. Aqui tem um parênteses. Pronto. Né? Então vamos ver. A primeira coisa que eu preciso fazer, então vamos começar com a simulação propriamente dita. É calcular o erro. Né? Então o erro vai ser igual o valor de H de setPoint menos o valor de H. Né? Nesse caso deu um erro positivo. Né? O erro deu positivo. E aí o que acontece? Porque H de setPoint é 2 e H é 0. Né? A ação vai ser a ação no estado estacionário mais Kc vezes o erro. Então, o meu objetivo é fazer com que o nível seja alcançado. Né? Então, eu preciso abrir a válvula. Se eu preciso abrir a válvula, por enquanto, eu considero que o Kc é positivo, está funcionando. Né? Aí, o que eu vou ter? Eu vou ter que FO, a vazão saída, vai ser a ação vezes CV vezes SQRT de ρ vezes G vezes H. Né? Bom, observe uma coisa, não existe vazão negativa e não existe vazão maior do que a vazão máxima que eu posso trabalhar. Então, eu delimitei o universo, o domínio da função da variável ação entre 0 e 1. Então, eu preciso criar aqui o que a gente chama de filtro saturador. Esse filtro saturador ele vai garantir que a ação não vai ser maior do que 1 e não vai ser menor do que 0. Então, se a ação for menor do que 0, então, ação igual a 0. Né? Para que a ação só fique entre 0 e 1. Se a ação for maior do que 1, então, ação igual a 1. Isso garante que a ação só está entre 0 e 1. Né? Bom, dHdt vai ser igual a FI, cadê o FI? FI está lá, menos FO, dividido pela área A. Faltou a área A, eu acho. Deixa eu ver lá em cima. Faltou. Né? Acho que eu tinha colocado 1 metro. Né? A área igual a 1 metro quadrado. Tá? Bom, H passa a ser H mais dHdt vezes dt. Isso aqui é do método Euler. Posso usar outro método, posso usar o método de solução que eu quiser. Estou usando o Euler, que é mais fácil. Tá certo? Vamos imaginar se funciona o algoritmo quando eu tiver a situação que o meu erro troque de sinal. Então, se H for 3, por exemplo, e se H de setPoint for sendo 2, o erro vai dar negativo. Né? Se o erro for negativo, eu vou ter uma ação, o sistema vai fechar. Então, eu tenho um problema. Eu tenho um problema. Porque a válvula deveria abrir. Né? Então, o que acontece? Eu preciso botar aqui o Kc negativo. Né? Ah, professor, mas como é que funcionou quando o senhor imaginou a situação com um nível 0? Bom, porque o controlador não vai estar ativado. O controlador só será ativado, né, quando a ação tiver que variar entre 0 e 1. Se ela fosse menor do que 0, que é o valor que vai ocorrer quando eu tiver esse erro absurdo que eu vou ter aqui de início, quando o tanque estiver enchendo porque ele começou vazio, ele simplesmente vai deixar a válvula fechada. Então a válvula permanece fechada, e aí quando se aproximar do nível de setPoint, ela vai começar a abrir e fechar. Tá? Bom, então esse sistema que a gente chama de sistema inverso. Eu já esperava que ele fosse um sistema inverso. Eu só não quis adiantar. Por quê? Porque a variável nível, quando ela sobe, eu preciso que a vazão de saída caia, FO caia. Então é um sistema inverso. Tá? Bom, a variável HH vai ser a variável que eu vou plotar, recebe H, o tempo passa a ser tempo, eu vou armazenar o tempo no vetor TT, TT em si recebe tempo, e aí eu vou
vou fazer a parte de integração do tempo. Tá? Ah, professor, eu preciso dos pontos e vírgulas? Não, mas é um bom hábito, principalmente quando a gente for passar para outra linguagem que use ponto e vírgula como C. Tá? E aí, o que eu vou ter? Tempo passa a ser tempo mais dt, né? I passa a ser I mais 1. Observe que eu não coloquei um last while. Né? O last while começa aqui. Ó. Então, enquanto o tempo for menor que 100 segundos, por exemplo. Né? Eu inicializei o tempo. Eu não inicializei o tempo, então tem que colocar tempo igual a zero. Tempo igual a zero. Tá? Vou colocar aqui o end do while. Né? E plot tt, vírgula, hh. Então, a priori, é um programa bem simples, tá? É o caso mais simples possível, tá? E eu vou salvá-lo e nós vamos executá-lo. Então, deixa eu salvar como. Área de trabalho, exemplo, controle de nível, tá? 2020. Pronto. Deixa eu executá-lo. Então, olha lá, o nível começa em 0, né? Ele alcança 2 e permanece em 2. Né? Eu não tenho como ver se a válvula está abrindo ou fechando. Tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável que eu armazene a ação. Tá? Então, aqui, ó, eu vou chamar de ação. Ação, nome dobrado é o vetor que eu ploto. Ação, ação em si, recebe ação. Tá? Vou mandar plotar, ao longo do tempo, a variável ação, ação. Né? Vou desligar o gráfico do nível e vou observar se... Olha só que interessante, ó, a válvula começa fechada. Quando chega perto aqui, entre 19 e 20 segundos, ela varia e ela estabiliza aqui em torno do valor da ação no estado estacionário, 0,25. Então agora eu fico pensando, para que serve o simulador que foi feito? Bom, em primeiro lugar, ele tem duas finalidades. A primeira finalidade, que é mostrar como funciona a lógica da simulação, da modelagem e da simulação aplicadas à automação, e o controle automático de uma variável, que no caso foi a variável nível, e a gente está abrindo e fechando a válvula de saída. Né? Mas observem, eu vou voltar aqui para o PowerPoint. Quando a gente tem um simulador dinâmico, né, no domínio do tempo, dá ou da resposta, do desempenho, de um controlador, né, o que eu posso fazer? Eu posso avaliar o efeito do ganho KC, né, como que ele influencia, né, a variável controlada, que no meu caso lá era o nível, como a variável manipulada, que no caso era a FO e por meio da variável ação. Então, eu posso ter situações, por exemplo, em que quando, para esse sistema, o FI variar muito, né, o FI variar muito em determinado instante, como que o sistema vai responder a partir da malha fechada, né, a partir do comportamento da malha fechada, né, porque o objetivo é operar
de forma que o set point fique aproximadamente constante, o mais constante possível. Esse tipo de operação a gente chama de operação regulatória. Existe uma outra que eu não vou apresentá-la na simulação, é quando a gente quer que o set point varie da forma que a gente deseja. É o que a gente chama de operação servo, né? Mas, por enquanto, aqui no exemplo eu vou falar só da operação regulatória, só com H, né, próximo ao H de set point. Então, observem, eu posso fazer variar FI. Vamos imaginar o seguinte, uma seguinte situação, que a unidade, a montante, antes da nossa unidade aqui, desse controle, desse nível de tanque, desse tanque, que ela, em vez de colocar um FI de 0,1, ela coloque o FI em determinado instante que aumente de supetão para 0,15. Será que o controlador conseguiria absorver essa variabilidade? Então eu vou voltar para o Scilab, tá certo? Para observar isso. Então eu vou no meu simulador, né? Eu sei que ele alcançou o set point em torno de 20 segundos, né? Eu lembro disso. E eu vou colocar uma situação aqui, ó. Se o tempo for maior que 30 segundos, então o FI passa a ser igual a 0,15. Né? End. Tá? A única coisa que eu fiz foi isso. A única coisa que eu fiz. Tá? Vamos executar. Então, observem o que aconteceu. O sistema veio, né? A válvula permaneceu fechada. Essa aqui é a variável ação, né? Então, primeiro vamos ver o nível. Primeiro vamos ver o nível. Né? Primeiro vamos ver o nível. Então, observe, ó. O nível subiu até o valor de set point, 2, sem a perturbação. E aí ocorreu a perturbação aqui nos 30. Observe que existe um desvio. Aqui, ó. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Então eu tenho um erro em estado estacionário. Essa diferença aqui, que é de 2,01, ó, mais ou menos, tá? Ela está associada à natureza do ganho que eu usei. Eu usei um ganho que, para fins de controle, pode ser baixo. Vamos ver como que a válvula se comportou, abrindo e fechando. Né? Então, vou trocar o gráfico. A válvula, ela permaneceu fechada até um entorno de alcançar o set point, o valor de 0,25, desculpa, de 2, e aí ela abriu os 25, e ela precisou abrir mais, porque havia uma necessidade, e aí ela abriu até em torno de 0,37. Né? Se eu aumentar o valor do KC, será que eu consigo diminuir aquele offset, aquela diferença? Então eu vou aumentar o valor do KC em módulo, tá? Em vez de usar menos 10, vou usar menos 100, aumentei 10 vezes. Né? A gente não faz assim, tá? A gente tem procedimentos de escolha desses valores que a gente chama de sintonia. Tá? Executei, observem que eu diminuiu aqui, diminuiu bastante, já dá para ver. Vamos ver como que a vazão, a válvula se comporta abrindo e fechando. Né? Ó, é praticamente a mesma coisa, tá certo? Agora, vamos imaginar que, em vez de ser um valor fixo de 0,15, houvesse uma variabilidade aleatória a cada instante de tempo para o FI. Então, que o FI fosse um FI mínimo de 0,15, mais um valor aleatório, variando de 0 e 1, vezes 0,1, para ficar na escala. Então, ele pode ser 0,15 no mínimo até 0,25, certo? Então, a vazão agora ela vai variar abruptamente, tá? Muito rapidamente, tá? Que não é comum nos sistemas físicos. Então, vamos ver se o controlador consegue responder. Tá? Olha lá, ó. Tá? Então, como é que eu sei
esse é o gráfico do nível. Então, eu não observo variabilidade. Tá? Depois daqui. Vamos ver uma coisa, vamos ver como que a ação se comporta. Né? Olha lá, ó. Então, a ação começou a oscilar depois que começou a haver a variação randômica da variável vazão de entrada, porque em controle a gente tem uma negociação, a gente tem um trade-off. Né? Eu troco a variabilidade na variável controlada por uma variabilidade na variável manipulada. E essa vazão de entrada, ela está variando de forma pseudo-aleatória, forma randômica. Então, a minha vazão de saída ela precisa compensar para manter a igualdade e de forma que o nível permaneça igual. Então, observem que eu tenho uma ferramenta poderosa no projeto, para o projeto dos sistemas de controle quando eu uso modelagem e simulação. Tá? Eu vou encaminhar o encerramento agora. Então, qual a utilidade da modelagem e simulação? A modelagem e simulação para o projeto dos sistemas de controle automático é muito importante. Por quê? Porque ela permite que rapidamente, né, a gente tenha uma facilidade, né, de avaliar os efeitos das variáveis relacionadas, tá certo? E mais, eu não preciso dispor da unidade real desde que eu consiga modelá-la e simulá-la. Claro que aqui o exemplo foi um exemplo muito simples, mas do ponto de vista da lógica de controle, ele é totalmente funcional, tá certo? Eu poderia, em vez de estar trabalhando com nível, eu poderia estar trabalhando com temperatura, se eu aceitasse uma pequena diferença, que foi o offset que eu mostrei para vocês. Tá? Bom, essa facilidade de avaliar os efeitos dos ganhos, tanto o ganho proporcional, que foi que eu usei, do ganho integral, do ganho derivativo, tá? Das perturbações, no caso a vazão de entrada, né? O efeito da ação no estado estacionário, tá? O efeito da característica da válvula, tá? A constante da válvula. A gente tem possibilidades imensas. Isso que a gente não vai falar aqui a respeito de uso de outras ferramentas, por exemplo, otimização, tá? Uso para sintonia e assim por diante. Então eu queria agradecer quem me assistiu até aqui, tá? Um abraço apertado para quem ficou até aqui, tá? Meu muito obrigado e fiquem bem.